Vereador doutor Gustavo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar o público presente na pessoa do prefeito Samuel Zucca. Uma boa noite a todos e sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é um projeto que já esteve aqui conosco alguns meses atrás e nós já pudemos emitir a nossa opinião em relação ao projeto. Desculpa, Jocilda, boa noite, pessoal que veio junto, equipe, secretários, desculpa pela minha falta de educação, muito obrigado pela disponibilidade por ter vindo aqui. Mas voltando a falar, emitimos uma opinião, uma posição exatamente ao encontro do que a Jocilda nos apresentou. É uma apresentação brilhante e vai muito do que a gente falou. Quando nós falamos aqui, há alguns meses atrás, nós dissemos que o PEMAT é benéfico e pode ser benéfico. Porém, a gente sempre falou e lutou por um planejamento. Nós lutamos, Jocilda, para que nos fosse apresentado um planejamento de utilização desse aporte financeiro. Você mostrou brilhantemente ali numa das telas, num dos slides, um passo a passo simplificado de como chegar a alcançar isso. E esse passo a passo, ela citou 3 pontos que nós não conhecemos. Primeiro ponto, levantamento de necessidades. Nós não vimos a ampla discussão, como você mesmo relatou aqui, sobre esses levantamentos de necessidade e de que maneira vamos utilizar esse recurso. Não vimos. O secretário de Desenvolvimento esteve aqui à comissão, conversou conosco, e quando perguntamos, não nos foi apresentado. Você falou sobre o GEMAT, um grupo de estudos sobre a melhoria de arrecadação tributária. Não conhecemos o GEMAT de Piúma, nem nos foi apresentado o GEMAT de Piúma. E aí a gente começa a ver que é exatamente isso. E num dos passos, antes, a prefeitura tem que apresentar um projeto, para que esse projeto seja primeiramente avaliado pelos técnicos, para não se perder os trâmites, para depois ir ao BNDES, ser avaliado e ver como vai ser, para que não perca os prazos, os quase 90 dias e tal. É exatamente o que a gente pediu, e não fomos esclarecidos. Não nos foi apresentado em momento algum nenhuma dessas partes. Como fiscalizadores, como vereadores, a gente queria acompanhar e ver o quanto pode ser benéfico. A senhora apresentou o município de Navegantes, extraordinário sucesso. Mas também temos conhecimento de alguns municípios em que o planejamento não se deu de forma correta e por algum insucesso não se alcançou o objetivo. E a gente não queria que no nosso município fosse dessa forma. Por isso, a nossa opinião continua a mesma lá de trás, porque o projeto que foi retornado a essa Câmara mantém-se a mesma coisa, não se alterou uma vírgula. Nenhuma dessas necessidades dita pela Jocilda nos foi apresentado para que trabalhemos junto com o prefeito no sentido de que isso aconteça também. E nós vemos isso como benéfico. Você bem disse, e é uma coisa que eu gostaria de deixar bem gravado, existe uma necessidade de ampla discussão em torno de um aporte financeiro de até 10 milhões de reais. Que seja 5, que seja 3, mas que seja melhor discutido. Então, no nosso entendimento, a gente pulou algumas etapas. E como a gente viu já exemplos de insucesso, nós não queremos isso, e a nossa preocupação é essa, que temos detalhadamente as etapas e futuramente cheguemos ao objetivo, que é ser igual a Navegantes, que é o nosso objetivo. Não sei como funcionou lá, se foi dessa forma, como foi apresentado, mas para chegar à autorização desta Câmara, nós deveríamos ter tido uma elucidação de passos anteriores que não nos foi dado. Nesse sentido, eu mantenho a mesma opinião daquela época, e por não ter o conhecimento pleno de tudo isso sendo feito pela prefeitura, vou acompanhar a vereadora Marta Scher na abstenção do meu voto, porque não entendo plenamente como vai se dar em Piúma. Qual é o diagnóstico situacional da nossa realidade? Como está? Aonde queremos chegar e quais os caminhos que vamos usar para chegar aonde queremos? É isso que eu quero entender e não entendi ainda. Então, vou manter o meu voto, como há meses atrás, me abstendo, por não ter o conhecimento que deveria ter para obter a minha opinião favorável ou contrária.